Você já ficou se cobrando para ter mais força de vontade, para fazer as coisas que você precisa fazer e não conseguia? E depois se sentia culpado e mal por isso? Pois é. Na verdade, não é falta de força de vontade, é cansaço. Eu passei por isso por um tempo e eu não sabia que era um cansaço emocional. Eu pensava que eu apenas ficava falhando e falhando e eu era uma pessoa falha e por isso eu não conseguia chegar onde eu queria chegar. Mas na verdade era porque eu estava cansada emocionalmente, psicologicamente. E aí isso tudo me atrapalhava bastante. O que me fez ficar muito cansada foi meu psicológico, né? Geralmente a gente se cobra demais e não entende muito bem o motivo das coisas. Então, eu me cobrava muito para eu ser alguém melhor, mas eu não conseguia dar os passos para ser alguém melhor. Então, eu ficava sobrevivendo, sobrevivendo à rotina, ao que eu tinha que fazer. Às vezes, qualquer coisa que me pediam eu ia fazer, porque era melhor fazer para os outros do que para mim, porque eu meio que me dava um cansaço, assim, de, não dá certo mesmo, não consigo mesmo, não tô fazendo como deveria mesmo, então deixa aqui, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu ajeito. Enfim, para mim era sempre algo mais difícil de fazer do que fazer para os outros. E isso me fez ficar com uma autoestima muito baixa, uma autoconfiança muito baixa, e a minha força de vontade parecia que nem existia, porque eu me cobrava para ter algo que eu não conseguia construir. Então, eu ficava ali naquele sofrimento, da ansiedade, da depressão, de me sentir um nada. E eu já estava ficando assim novamente. Eu até tinha parado de gravar para cá, não estava muito animada. E aí acabou que eu precisei me mudar de casa. E aí eu fiquei meio que tendo que arrumar a casa, trabalhar ao mesmo tempo, cuidar da família, das coisas, enfim. E eu desanimei. E aí eu me peguei de novo com os mesmos pensamentos de antes, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu já tô entrando naquele padrão de novo. Foi uma luta enorme para sair, agora eu tô de novo. Então eu percebi que aquele cansaço já estava voltando de novo. Porque eu não parava de pensar 24 horas nos problemas, nos defeitos, nas coisas que eu deveria fazer, enfim, e não conseguia colocar as coisas em prática. A gente acaba vivendo isso sem se perceber, sem perceber que o nosso psicológico está se abalando porque a gente não está se priorizando, não está fazendo o que deveria ser feito para o nosso futuro, para a nossa saúde, para o nosso conhecimento, porque toda vez que você começa a aprender algo novo, isso vai deixando a gente com um ânimo maior. E até isso eu tinha abandonado, fazia 500 dias que eu não lia um livro, fazia tempos que eu não pesquisava nada para aprender algo novo, às vezes ficava presa só no celular vendo qualquer coisa aleatória que aparecesse, sabe? A gente vai sendo engolido pela nossa rotina, pelos nossos comportamentos. E quando a gente vê, a gente está vivendo uma coisa que não quer. Na verdade, a gente para de viver, né? A gente começa só a sobreviver a tudo e a todos. Quando a gente está só sobrevivendo a vida, a gente começa a pensar sempre no próximo problema. Nosso foco não é a solução desse problema atual. É assim, tipo, depois desse aqui vem mais. Qual é o próximo problema? O que é que eu vou ter que fazer? Preciso estar me prevenindo. E o que é estar se prevenindo? Você fica sempre pensando em alguma coisa. Uma das coisas que mais pesa nisso é que você não consegue relaxar. Você fica ali sempre tenso, é, pensando e agindo. Quando você é dona de casa, por exemplo, às vezes, a sua ação para você se manter ali é sempre estar cuidando da casa, tá? Lava roupa, estende roupa, tira roupa, lava louça, limpa louça. E aí você fica adiando as coisas que você gostaria de fazer. Parece assim que a mudança vai te trazer um desconforto, que pode tirar o controle, e isso talvez seja uma ameaça para você. E você acaba se mantendo em situações que você nem quer mais, nem fazem mais sentido. Também tem aquilo de só você ver os dias passarem, mas você não se sentir vivendo, sabe? Parece assim, você só tá vendo passar os dias. Isso também é uma forma de você estar ali só vivendo uma vida passiva, sobrevivendo aos fatos e acontecimentos. E uma coisa que começa a acontecer é que você começa sempre a esperar a hora certa para tudo. Quando tal coisa acontecer, o momento certo vai chegar, aquilo vai mudar. Enfim, e você acaba condicionando os seus sonhos a um certo acontecimento, a uma hora, por exemplo. Uma hora tudo vai isso, uma hora vai aquilo. E na verdade, acaba não acontecendo ou demorando muito para acontecer porque você demora a tomar uma atitude, né? Você demora a ser quem domina as coisas, né? Quem domina a sua própria vida. Porque quando a gente está ali só vendo a vida passar, a gente não tem um comportamento ativo da vida, né? A gente só deixa tudo ir acontecendo com a gente vai reagindo, se defendendo, sobrevivendo, enfim. E a gente não consegue ter um bom posicionamento. Então muita gente acha
E todas essas coisas são falta de vontade. São falta de vontade de querer viver, na verdade. Mas, na verdade, você tá cansado para estar reagindo. Você se cansa das coisas, das lutas, e fica só reagindo ao que vem, só reagindo. E isso te deixa num estado, eu diria até infeliz. Você não se sente bem motivado para as coisas. Você só recebe. Teve um tempo da vida que as coisas aconteciam, às vezes tem coisas boas ao meu redor e eu olhava, legal, muito bom. E aí eu já tava pensando, e qual é a consequência, qual é o problema que vem disso? E eu nem conseguia aproveitar o momento, sabe? Isso é uma prisão. Eu me sentia presa num sentimento baixo, numa energia baixa que não me satisfazia. Eu ficava triste por até ter essa energia. E não é esse o objetivo de uma pessoa que quer viver bem. Porque quando você se cobra de não ter força de vontade, é porque você quer ter uma vida melhor. E tá te mostrando que você quer mais da vida, mas no momento você não tá conseguindo. Queria dizer que você não precisa esperar nada melhorar, nada acontecer. Apenas você começar a tomar iniciativa das coisas. Não deixar acontecer com você, você fazer, você gerar aquela situação. Porque a situação que você está agora, ela não é permanente. Quando você olha ao seu redor e você não está satisfeito com o que está vendo, nem combina com você, nem faz parte do que você sonhou um dia e você está vivendo, você tem que entender que isso não é o seu destino final. Isso é apenas agora seu ponto de partida para você mudar o que precisa ser mudado. Porque ninguém nasceu para estar só aguentando a vida, só suportando a vida, mas sim para viver de verdade, sabe? Ter aquele sentimento de estar vivo. Muitas vezes, por causa da nossa ansiedade, depressão, problemas, estresse, frustrações, a gente vive como se não tivesse direito a muitas coisas na vida. Às vezes você, por tantos problemas que passou, você olha, ah, isso não nasceu para mim mesmo. E isso é tão ruim, sabe? Você se sentir dessa forma. Eu vivi muito tempo esse sentimento de estar sempre presa em alguma coisa. E na verdade eu estava presa a muitos sentimentos mal digeridos, a muitas situações que eu não conseguia vencer. E aí eu fui vencendo, sabe? A rotina da casa eu fui vencendo, as mudanças que eu precisava me mudar do ambiente que eu tava. As pessoas eu comecei a tentar não ignorá-las exatamente, mas aprender a conviver. Para até conseguir mudar, até conseguir sair, até conseguir dar um passo à frente. Porque o passo à frente que você não dá é falta de confiança, portanto você está engolindo coisas que você não merece, sabe? E quando você está ali só recebendo o lado ruim da vida, você acha que só existe aquilo. Mas na verdade o mundo é muito maior e você tem muito mais oportunidade. Então toda vez que você se cobrar para ter mais força de vontade sobre a vida, entenda que ter força de vontade é muito mais além do que simplesmente acordar um dia e dizer, ah, hoje eu vou fazer tal coisa. Você tem que preparar todo um ambiente. Você tem que se planejar, você tem que ignorar certas coisas, deixar de lado certas coisas. E cada vez que você for se acostumando, se treinando de que você é uma pessoa que conclui suas tarefas, a sua força de vontade vai surgindo porque você acredita em você. O maior problema das pessoas que às vezes ficam morrendo, se culpando e se cobrando força de vontade, falta confiança em si mesmo, falta aumentar a autoestima, porque às vezes a pessoa olha para aquilo, quer muito aquilo, mas às vezes acha que não merece, que não consegue, que não é para ela aquilo. E aí as coisas vão ficando por isso. E só ficar para baixo quando você não consegue alguma coisa não resolve. Não resolve porque você vai se sentir mal, depois vai passar, você vai voltar a fazer o mesmo que faz, depois vai acontecer alguma coisa e você vai se sentir mal de novo e você vai ficar só nisso. E quanto mais você vai repetindo esse comportamento, mais aquilo vai se tornando realidade na sua vida.